A paz a todos, que o Senhor venha abençoar vossas vidas nessa tarde. E hoje quero trazer mais uma vez aqui o resumo EBD, né? A gente está fazendo aqui no canal toda semana o resumo EBD, né? Esse resumo EBD, irmão, o objetivo principal é fortalecer e edificar a vida dos irmãos e aquilo que a gente estudou em sala de aula que possa ser cada vez mais fixado em nossa mente, né? Exercitando assim, né, o estudo da palavra. Nós estudamos na lição passada sobre o reinado de Joás, né? Um, um reinado com grandes aprendizados, muitos aprendizados mesmo. E é aqui em 2 Reis, capítulo 11, diz assim, ó: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos de Israel, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é o livramento de Joás, né? Joás foi livrado através dessa mulher chamada Jeozeba, porque a Atalia procurava todos os descendentes, né, tudo da sua família, até os seus netos, né, tudo que era menino, ela mandou matar, para que não houvesse descendência do trono, na verdade, não houvesse ninguém que herdasse o trono, né? Ela queria, tinha aquela ambição pelo poder, pelo trono, e não iria abrir mão disso. Jamais ela não queria nem passar pela cabeça dela a ideia de ter algum descendente vivo, algum herdeiro do trono vivo para assumir, né? E embora que ela não tenha sido aclamada rainha, né? Não tenha sido reconhecida, mas nesse período ela reinava. E reinava também as forças do mal mesmo ali. Com idolatria, com todo tipo de culto imundo a Baal e a outros deuses, fazendo a nação pecar, oprimindo as pessoas. Então era um governo opressor dela, né? Posso dizer assim, um reinado que foi mal aos olhos de Deus, né? E nós sabemos que isso já vem de muito tempo, né? Já vem desde lá de Acabe, desde os pais de Acabe, de Jezabel. E essa mulher era filha deles dois, né? Ela era filha de Acabe e Jezabel, né? Não é regra porque alguém nasce numa família desestruturada, a pessoa seguir o mesmo caminho. Isso não é regra. Porque nós vemos aqui que Jeozeba nasceu numa família assim também. Nasceu numa família espiritualmente totalmente desestruturada. Mas ela fez a coisa certa. Ela preservou o herdeiro e ela ainda havia muito mais assim na vida dela a tendência a procurar o que era bom, procurar o que era de Deus, tanto que ela era mulher do sacerdote Joiada, do homem que escondeu o herdeiro do trono, né? Então, de primeiro aqui a gente já entende que não é regra alguém porque nasce num contexto que não vai lhe favorecer muito, que espiritualmente está distante de Deus, né? Num contexto, na verdade, em que muitos olhando futuramente essa pessoa não tem como prosperar, não tem como ser alguém na vida saindo desse contexto que ela vive, né? Isso não é regra, mas nós sabemos que a tendência em ir para o mal é muito maior, né? Que foi o caso de Atalia, né? Ela vinha de uma família espiritualmente totalmente desestruturada, de pessoas que na vida espiritual vivia de idolatria, vivia na imundície do pecado, cultuava os outros deuses,
e vivia na orgia, em tudo que era imundícia, aqueles deuses era adorado com toda sorte de prática imunda que se possa imaginar, né? Entre elas, sacrifício até de ser humano, né? Então, ela, após o seu filho ter falecido, ela se desesperou, né? E mandou destruir toda a descendência real. Ela também tinha um objetivo de destruir a linhagem de Davi, né? A casa de Davi. Isso estava no coração deles, de varrer por completo a casa de Davi. E nós sabemos que lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, Deus dá a sentença para cada um, para o homem, para a mulher e para a serpente. E para a serpente e para o homem ele disse que ele ia comer do suor do seu rosto. Ou seja, o seu trabalho ia se tornar mais fadídico, né? Mais cansativo, mais braçal. E para a mulher ia aumentar suas dores de parto. Ele diz que... E para a serpente ele disse, ó, a serpente morderá o calcanhar da mulher, mas da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Né? E até isso acontecer, se esmagar a cabeça da serpente, essa vitória, esse triunfo, nós sabemos que essa mulher foi perseguida, né? Até acontecer isso. De que forma? Em toda a história da humanidade, nós vemos que o adversário de nossas almas, ele tentava impedir o nascimento dessa criança. Por quê? Porque ele sabia que aí ia se cumprir a sua sentença, né? Porque ele sabia que era uma dessas crianças, em algum momento ia nascer o Messias, o Salvador. Foi assim com Herodes, foi assim com o Faraó. Esses homens foram um instrumento maligno para executar esses planos diabólicos mesmo, né? E Faraó, quando viu os meninos crescendo, lá os filhos dos judeus, e viu que as crianças eram robustas, que as crianças eram bonitas, né, que eles prosperavam, ele mandou matar todos eles, para não ver aquele povo crescer. Tudo isso o inimigo trabalhava desde o início para que isso não acontecesse, para que essa criança que em algum momento ia ser o Messias, ele não viesse a existir. E aqui não foi diferente. Essa mulher ela tentou varrer toda a casa de Davi, né? Porque era da linhagem de Davi também que ia sair o Salvador. E Herodes também fez isso lá no Mateus 2,18, né? Quando ele manda matar tudo que é menino de 2 anos para baixo. O objetivo era isso, aquela fúria era isso, era a ganância pelo poder. Assim como a Thalia estava gananciosa pelo poder, estava desesperada. E essa fome de poder, o inimigo usou esse desejo deles por poder, de não querer sair do poder, de oprimir as pessoas, para executar esse plano maligno de matar as crianças. Porque na verdade, o sacrifício de Jesus Cristo foi a consumação de tudo isso, né? Ele foi só confirmar, fato consumado, né? Como se diz, está feito, como ele diz, cumpriu a missão, mas que na verdade a derrota do maligno, ela foi no nascimento de Jesus. Ela não se deu só na cruz. Na cruz foi a confirmação, mas quando o menino nasceu ele já sabia que era derrotado. Então desde esse tempo todo vinha a perseguição. Então todos esses textos, irmãos, do Velho e do Novo Testamento, eles têm uma ligação, eles têm uma correlação com o outro. Um dá consonância um ao outro. Na verdade a Bíblia ela se completa, né? Ela não se contradiz, ela se completa. Então esses textos eles estão sempre em concordância, né, do Velho Testamento com o Novo Testamento. Porque, como disse o escritor aos Hebreus, que o Velho Testamento são sombra, a antiga aliança, são sombra das coisas futuras, né? Então tudo que aconteceu lá era com o que ia acontecer na obra redentora de Cristo, né? Apontava para uma única direção, o Calvário. E aqui nós vemos que o menino é livrado.
o menino é livrado, porque recebe um livramento. E, e a pessoa que fez isso, que Deus usou como essa ferramenta, foi Jeoseba e Joiada. Né? Joiada escondeu o menino, guardou o menino e apresentou ele no momento certo. Por quê? Por que isso, irmão? Porque quando Deus tem um plano, irmão, para executar, como Deus tinha o plano da salvação para a humanidade, a obra redentora de Cristo, nada iria barrar. Irmão. Tudo que muitas vezes parecesse que era o contrário, Deus usava a favor. Deus usava como ferramenta, como um veículo para conduzir aquilo até o destino final. Então é assim, quando Deus tem um propósito, Ele vai usar os meios que está ali ao favor dele. Embora que a gente olhando com os nossos olhos, pareça que está ao contrário, mas na verdade Ele está usando para cumprir aquele propósito. Né? Nada foge do controle das suas mãos, Ele é o Todo-Poderoso. Restauração do templo, né? Aí vem. Antes de tudo, é interessante que esse menino foi ensinado, foi criado, foi orientado por uma pessoa que seguia a Deus, que tinha uma vida com Deus. E é coisa interessante quando alguém, e importante na vida do ser humano, ele tem as orientações de quem tem o Espírito Santo na vida, né? Restauração do templo, retorno a Deus, né? A restauração do templo, sempre que na Bíblia está falando da restauração do templo, está falando do povo retornando a Deus, do povo que estava afastado do Senhor, agora se chegando a Ele. Está falando de comunhão, né? E aqui vemos que quando ele está no poder, o Joás, né? Ele manda ali reparar o templo, né? E também tem uns pontos interessantes, né? A fidelidade dos tesoureiros, né? Havia transparência naquele negócio. Aquele negócio não era negócio sujo, não pegava a oferta para gastar com outra coisa, não. Aquelas ofertas tinham um endereço certo. E era tudo prestado conta, relatórios, né? Relatórios e planilhas e cálculos daquela obra, daquele orçamento. Fazia-se aquele orçamento e ele passava, as pessoas ofertavam e aquele dinheiro era destinado no que estava sendo, o que tinha necessidade de ser feito, né? Então a gente vê que a fidelidade, né, é um atributo, como diz na revista, que enobrece, né? O ministério ele não deve ser usado, eu aprendi isso, em benefício próprio, mas deve ser usado para o crescimento da obra, né? Deve ser usado para, quando Deus nos dá o ministério, não é para nós nos ostentarmos em nosso benefício, mas é para o crescimento da obra, né? E nós vemos que ele tomou as decisões certas, ele seguiu as diretrizes, até aqui está seguindo as diretrizes do homem de Deus, Joiada, né? Que teve um papel importantíssimo, que na verdade esse menino foi uma criança, né? Começou a reinar com 7 anos de idade, e ele chegou no tempo certo, apresentou o menino, arquitetou tudo, planejou tudo, todo o processo, né? Até dos guardas que vivia insatisfeito lá com a Thalia, né? Com certeza. E viram segurança na palavra dele e que ele tinha não tinha matado, ela não tinha conseguido matar todos, né? Mas que tinha um menino que era o herdeiro, né? Do trono. E ele mesmo legitimamente poderia assumir aquele trono e ser aclamado rei, né? Ser ungido um rei. Então aqueles homens que ficaram do lado dele ali não perderam nada, né? Do lado de Joiada. Muito pelo contrário, tiveram foi a ganhar por estar do lado do homem de Deus. E a gente só tem a ganhar, irmão, quando a gente está do lado certo, do lado de quem tem a unção de Deus, de quem nasceu de novo, de quem realmente segue orientações divinas, de quem não é nenhum aventureiro, né? Aí sim você só tem a ganhar seguindo as orientações dessa pessoa, né? E nós vemos aqui a conspiração contra Joás, né? Joás não permaneceu no ensino que ele aprendeu, né? É lamentável. É lamentável porque
nós vemos isso, né? Nós vemos um homem que restaurou, trabalhou na restauração do templo e que trouxe e ajudou as pessoas a se chegarem a Deus, a retornarem para Deus, né? Mas não permaneceu no ensino, né? Que ele foi criado, né? Praticamente pelo sacerdote. Foi escondido lá no templo, né? Por joiada. E durante aquele tempo ele foi instruído, né? Na lei, em tudo, né? Mas não houve uma permanência, uma perseverança no que ele aprendeu, pelo que a gente vê aqui no texto, pelo que vemos na história, ele não se manteve firme naqueles ensinamentos. Ele não teve uma constância no que aprendeu, não teve raízes para conseguir seguir avante, né, firme, né? Mas em a restauração do templo, né, foi feita aqui a restauração do templo simboliza também uma aliança com Deus, né? Não há restauração se não houver uma aliança, né? Assim eu aprendi. Tem que ter uma aliança, um comprometimento com o Senhor, né? Na verdade. Isso sim é que faz a diferença, né? Isso sim é que faz uma restauração de fato, mesmo de verdade. É quando há comunhão, quando há aliança com o Senhor. Aí há restauração de verdade. E aquele homem trabalhou para isso, né? Ajudou na reparação do templo, negócio tudo direitinho e tudo. Só que futuramente ele, depois que Joiada morre, parece que ele se esqueceu de tudo que aprendeu e começa a dar ouvido a conselhos errados. E nesses conselhos ele seguiu um caminho sem volta para ele. Seguiu o caminho da idolatria, do pecado da idolatria, né? E ficou tão cego de um jeito. Ficou tão cego de um jeito que o homem de Deus, filho de Joiada, Zacarias, estava lá repreendendo ele. Repreendeu ele e ele ficou com tanta raiva que mandou matar o homem. Virou as costas, fez o mal para a família de quem tanto lhe ajudou, né? Então, fica aí um exemplo. Nunca devemos nos esquecer, irmãos, de quem nos ajuda. Todo mundo precisa, a gente sempre precisa de alguém. Ninguém aprende nada sozinho, ninguém é o tal, sozinho, consegue as coisas só, não. Tem coisa que a gente depende de Deus, tem coisa que Deus usa alguém para nos ajudar, a gente depende dos outros. E de Deus também, não deixa de depender, né? Tanto que ninguém consegue nada só. Você vê que José foi governador do Egito. E José sendo governador do Egito, José dependeu também da indicação dos camaradas lá que estavam na prisão com ele. O padeiro e o copeiro, que ele decifrou lá o sonho deles. Né? E ele, o que ele fala? Lembra-te de mim, lá quando tu estiver lá, volta lá pro palácio. E ele disse o que ia voltar e o que não ia voltar pro palácio, né? E realmente um morreu e o outro voltou. Ele disse, quando tu estiver lá, tu se lembra de mim? Quando o homem estava lá na primeira oportunidade, ele indicou José. A gente precisa, então, dos outros. E aquelas pessoas que nos fazem o bem, que nos estendem a mão, a gente nunca deve esquecer. Seja ela na área profissional, seja na área sentimental, alguém que lhe ajudou, seja na área profissional, alguém que te estendeu a mão, seja no ministério, né, a área ministerial, alguém que lhe indicou, que lhe reconheceu, na verdade. Sabemos que foi usado por Deus, é tudo no tempo de Deus, mas nunca se esqueça dessa pessoa, que ela foi uma ferramenta importante na sua vida. Né? Nunca devemos dar as costas e retribuir dessa forma tão horrível que Joás fez, né? E assim ele retribuiu o homem cego. Podemos caracterizar aqui Joás como um apóstata, né? Que Deus nos livre da apostasia, né? Sabemos nós que a apostasia é um dos sinais muito fortes da vinda de Jesus, né? É o aumento da apostasia. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos livrar desse mal, né? Da apostasia.
A apostasia é o abandono da fé, né? Tudo que o camarada cria, agora ele é contra. Assim foi ele, tudo que ele aprendeu, jogou tudo fora, não aproveitou nada. E quem rejeita a palavra de Deus e segue outro caminho e despreza ela, irmão, sempre traz malefícios para a sua vida. Não estou falando só financeiro, mas em todas as outras áreas. Não tem como ter uma felicidade plena se rebelando contra as escrituras sagradas. Não, não existe. Ou abandonando essa escritura, né? Abandonando a fé. E que Deus nos guarde a cada dia. Esses exemplos aqui que a gente vê é para a gente não seguir esses exemplos ruins, né? E é assim que a palavra de Deus ela nos mostra, até no Novo Testamento, quando Jesus citava um exemplo ruim desse, ou algum dos apóstolos citou nas cartas, é para que os cristãos não viessem cair, as pessoas que ao ler aquela carta não viessem cair no mesmo erro que alguém já caiu. E aqui está, meus queridos, mais um resumo EBD, né? Acredito que Deus tem falado ao seu coração, né? Que Deus continue falando, Ele dando graça. E se você gostou, não se esquece, deixa lá um like aí pra gente, deixa aí um like. Na verdade não é só pra gente, é questão que ajuda o canal, né? E ajuda esses vídeos a chegar a mais outras pessoas, a muitas pessoas. O YouTube enxergar, ver que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E assim ele lhe notificar, né? Tem que ter uma interação dos inscritos com o canal. E se você deixa um like aí, a tendência desse vídeo é chegar, ter um alcance muito maior, né? São essas as regras da plataforma, né? E só estou passando aqui, eu acredito que o que a maioria sabe, e reforçando. E agradeço a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar no Momento EBD. Lembrando que toda semana nós vamos estar com esses momentos aqui. Esse na verdade um resumo, né, que a gente faz da lição, para que cada vez venhamos ser fortalecidos e fixar melhor esse conteúdo, né, na nossa mente. E o aprendizado é maravilhoso, irmão, da palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, continue lhe fortalecendo, dando uma semana de paz, de bênção a todos, em nome de Jesus.